Olá, seja bem-vindo ao Fórum, que hoje discute o aumento no número de jovens que contraíram HIV no Brasil nos últimos anos. O novo boletim epidemiológico de HIV e AIDS de 2015, divulgado pelo Ministério da Saúde, mostra a redução da incidência da doença no mundo, mas o aumento da incidência em jovens. A cada 3 pessoas que são diagnosticadas com a doença no país, uma tem idade entre 15 e 24 anos. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos conhecer a história de Cristiano, que contraiu a doença no início da idade adulta. Cristiano convive com o vírus há 24 anos. Ele é presidente da ONG Amigos da Vida, que funciona aqui em Brasília. E conta que hoje a doença não é mais uma sentença de morte, e sim uma limitação de vida. Um agravante é que, além da desinformação, ainda há muito preconceito com relação à pessoa portadora do vírus. Na década de 80, se recebia um exame de uma sorologia reagente positiva, era uma sentença de morte. Hoje não. Hoje, com o advento dos novos medicamentos, com o coquetel, chamado coquetel antirretroviral, a AIDS passou a ser uma doença crônica tratável e apenas uma limitação de vida, não mais uma sentença de morte. Se para o adulto é complicado conviver com HIV, para uma criança também não é nada fácil. No Ministério da Saúde há um consenso médico de que a criança só pode saber que tem AIDS após 7 anos de idade. Para isso é necessário um preparo antes de dar a notícia por parte dos pais e especialistas. Afinal, ela precisa saber que terá uma vida diferente de outras pessoas que não têm o vírus. Esse consenso ele recomenda que uma criança ela tome conhecimento da sua soropositividade próximo de 7 anos de idade, para que ela possa ter um suporte multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais e médicos, para que possa saber lidar com essa nova condição de vida. Quem nos ajuda nessa discussão é Larissa Friedrich Reinhardt, especialista em Direito de Saúde, e Cleito Eusébio de Lima, assessor de Mobilização Social e Trabalho em Rede da UNAIDS. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Fórum. E vamos direto à questão. O que tem provocado esse aumento entre os jovens? Houve um relaxamento porque o tratamento está mais próximo das pessoas, mais eficiente? Teria sido isso? Bom, não é uma questão muito simples assim da gente responder. São vários os fatores sociais que têm aumentado essa vulnerabilidade dos jovens à epidemia de AIDS. Eu poderia elencar aqui pelo menos 2 fatores. Há uma baixa percepção de risco por parte dos jovens em relação ao HIV. É como se a AIDS tivesse sido uma doença de uma outra geração. O jovem de hoje não vê a AIDS como um problema dessa geração. Isso a gente vê muito porque também na mídia não se fala tanto quanto já se falou da AIDS. Também a gente tem falado muito hoje que o jovem não viu aqueles momentos mais dramáticos da epidemia, em que um diagnóstico para HIV positivo significava praticamente uma sentença de morte. Hoje o tratamento avançou muitíssimo, então pode haver uma percepção desse jovem de que não é um problema assim tão sério. Mas um segundo ponto também relacionado a isso é a questão da educação sexual nas escolas. Os programas diminuíram, não se fala tanto sobre a questão da sexualidade nas escolas. E essa falta de informação para os jovens em uma linguagem adequada a eles também pode influenciar nisso. As campanhas não têm acontecido em número suficiente ou, na sua opinião, não têm sido eficientes nessa função de esclarecer? As campanhas têm acontecido, elas são feitas em alguns momentos do ano. O UNAIDS, inclusive, fez agora recentemente uma campanha em parceria com a TV Globo sobre a importância da testagem com foco entre jovens, mas a campanha é só uma etapa do que é necessário. Na verdade, a gente precisa falar com mais frequência sobre HIV, como eu mencionava. Na família, muitas vezes é um tema difícil que ainda é tabu. Depois de mais de 30 anos de epidemia, ainda temos dificuldade de falar sobre HIV porque é uma questão relacionada à sexualidade, ao sexo e é um tema ainda tabu. E nas escolas é necessário ainda fortalecer os programas que trabalham a prevenção entre os jovens. Vamos falar um pouquinho de preconceito, então, já que o senhor citou, que é um ponto importante que a gente quebre. O que pode acontecer quando um empregador, por exemplo, trata com algum preconceito um empregado que informa que tem a doença? Bem, a princípio, a legislação, tem a legislação penal que
penaliza quem discrimina pessoas portadoras de HIV. Então, o empregador, ele não pode, de maneira alguma, ter qualquer tipo de atitude, seja para demitir esse funcionário ou passar informação para os outros funcionários, né, divulgar o fato dele ter o HIV, é vedado pela lei esse tipo de atitude. Então, de uma forma geral, seria isso. Mas o teste pode estar presente no exame admissional? Muitas empresas colocam um dos requisitos, né, vamos dizer, mas ele é proibido, né, o médico... A pessoa pode se recusar a fazer. Sim, ela pode se recusar a fazer e, inclusive, o Conselho de Medicina, tem em um dos seus artigos, né, no Código de Ética de Médico, o médico ele não pode passar essa informação para frente. Então, mesmo que o médico seja um médico da empresa e ele passe essa informação, ela só pode... seria essa palavra simples, né? Passada para frente, sim, se o paciente autorizar. Esse fenômeno do aumento de detecção em jovens é Brasil ou é mundial? É mundial. A gente pode falar que hoje a epidemia tem afetado jovens de maneira geral no mundo. Na América Latina, por exemplo, 1/3 das novas infecções detectadas de HIV foram detectadas entre jovens de 15 a 24 anos. Casos de preconceito costumam parar no judiciário? Foi julgado no TRF da Primeira Região uma ação civil pública em que em um edital constava que os candidatos deveriam fazer o teste de HIV. E nessa ação civil pública, o tribunal decidiu que não deveria ser feito esse exame porque viola o direito de intimidade. E, de um modo geral, quando a pessoa é contratada, é pela aptidão dela. E o HIV, ele nem sempre vai desenvolver, a pessoa vai ficar doente, vamos dizer assim. Então, por isso que tem até na lei que prevê que você não pode fazer esse tipo de cobrança, né, de fazer esse exame. Tem um teste rápido para ser feito assim, num caso como esse, de admissão, ou a pessoa ter alguma dúvida, poder passar no hospital ou no Ministério da Saúde, enfim, que possa ser feito com confiança e rapidez? Existe sim, toda essa parte biomédica em relação ao HIV avançou muito nos últimos anos. Os testes avançaram muito, né? Antigamente a gente fazia o teste para HIV, demorava até um mês para você receber o resultado. Hoje você tem o teste rápido, que demora até 15 minutos, em 15 minutos você consegue o resultado. Inclusive temos o teste de fluido oral, né? Você nem precisa mais usar o sangue, né? Na verdade ele é feito com a mucosa oral, né? Inclusive, a partir do ano que vem, né, a expectativa foi aprovado pela Anvisa a venda do teste também em farmácias. Então, as pessoas poderão acessar o teste comprando o teste em farmácia e fazendo em casa, se assim preferirem, né? Isso é muito interessante a gente observar todo esse avanço, apesar de que no campo da discriminação não avançamos tanto, né? Ainda existe muito preconceito, ainda existe muita preocupação, tanto é que o UNAIDS trabalha com nossa visão é de 3 zeros, né? 0 morte relacionada à AIDS, 0 nova infecção e 0 discriminação. Os 2 primeiros, 0 morte e 0 nova infecção, são muito possíveis da gente alcançar com toda a tecnologia que a gente tem hoje. Mas a discriminação ainda é um ponto, talvez seja o maior obstáculo ainda para o enfrentamento da epidemia. Como é que tem sido tratado na prática, doutora, essa questão do preconceito? Nós vivenciamos na advocacia muitas situações, tanto trabalhistas, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, questões previdenciárias, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, eu comecei a trabalhar e comecei a ter... vamos dizer, algum efeito da doença e estou incapacitado de trabalhar. Como que eu devo agir? Então, a lei prevê um benefício continuado, como se fosse uma pensão vitalícia, para aquela pessoa que está incapacitada para o trabalho. Existem situações, a pessoa ela começa a trabalhar, descobre que tem a doença e precisa parar durante um tempo para se tratar. Então, tem o auxílio-doença, que também é disponibilizado. Se
a piora que a pessoa teve no seu quadro, ela for grave o suficiente, vamos dizer assim, porque faz uma perícia no INSS, ela pode até mesmo ser aposentada por invalidez. Então, existem essas situações que a gente trabalha na advocacia, também questões de concursos públicos que às vezes ainda cobram este exame, ou situações de discriminação mesmo, né, que geram dano moral. Então, tem todas essas partes. As penas são brandas? Me parece, sim, ser uma pena branda, né? A Lei 12.984 prevê uma pena de 1 a 4 anos. Então, se a pessoa faz isso uma primeira vez... Na prática, cesta básica. É isso que acontece. Então, talvez, isso aí é uma questão de política pública, é bem complexo, né? Porque também, ao mesmo tempo, se você colocar uma pena mais grave, às vezes a pessoa já vai ficar presa imediatamente. Até que ponto que isso é positivo, até que ponto é negativo. Na questão do racismo já é mais enérgico, né? Se a pessoa ela é presa em flagrante, etc., é uma coisa mais enérgica. Já em relação à AIDS não tem toda essa proteção ainda, mas a gente acredita que cada vez mais isso vai ser melhorado, vai ser trabalhado de uma forma melhor. Eu acho que tem muita questão também do conhecimento em relação à lei, né? Essa lei que pune a discriminação contra pessoas que vivem com HIV é uma lei muito recente, né, de 2014. Então, ainda há pouco conhecimento. As próprias pessoas que vivem com HIV conhecem pouco a lei e, como não conhecem, não acessam quando precisam. E também a própria identificação da situação de discriminação é difícil. Uma pessoa pode ser demitida por viver com HIV, mas às vezes a pessoa nem descobre ou percebe que aquele motivo da demissão foi porque descobriram que ela tinha o vírus ou tinha a doença AIDS. Então, acho que isso é porque é mais complicado e precisamos divulgar ainda mais a lei. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. O Fórum está de volta e hoje conversa sobre o aumento no número de jovens que contraem HIV no Brasil. É importante que a detecção se faça o quanto mais cedo possível, mas quando alcança adolescentes de 15, 16 anos, essa pode ser uma detecção tardia? É mais complicado de se identificar que houve a contaminação? Na verdade, no Brasil, a gente ainda tem, infelizmente, um número importante de pessoas que descobrem que têm o vírus já na fase de AIDS, já com seu sistema imunológico comprometido. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Por isso, o Ministério da Saúde, o NAIDS também tem investido bastante nessa questão da divulgação do teste. O teste é simples, rápido, é feito gratuitamente num posto de saúde e os jovens têm que se testar mais. Na verdade, todo mundo tem que se testar, mas a gente tem tentado falar mais com o jovem, porque como muitos acham, a AIDS é uma questão do passado, muitos nem sabem onde fazer o teste, onde podem procurar o teste. Então, essa questão do teste é fundamental, porque à medida que a pessoa descobre no início, precocemente, a chance de sucesso do tratamento e dela ter uma vida praticamente normal é muito alta. Talvez nessa fase, 15 a 24 anos, a pessoa tem uma vida sexual mais ativa, uma quantidade maior de parceiros, talvez. A pessoa que passa a infecção de uma forma proposital, que tipo de sanção ela pode sofrer? No direito, isso é considerado um ato ilícito, E toda vez que se tem um ato ilícito, o Código Civil prevê uma reparação. Então, no primeiro momento, você tem essa reparação de cunho civil, que seria o dano moral. E, no segundo momento, você poderia estar trabalhando aí com uma questão penal, tendo em vista que a pessoa transmitiu para outra com dolo a doença que ela sabia existir. Quer dizer, uma situação extremamente séria. Extremamente séria, com certeza. Que talvez os adolescentes nem tenham essa consciência, Existem pontos no Brasil onde esse número é mais preocupante? Se a gente olha os dados por capitais ou por estados, por exemplo, Porto Alegre é a capital já há muito tempo que apresenta o maior número de casos de AIDS.
Então, por isso que é importante a gente não observar somente o dado nacional. A gente deve olhar para os estados, para os municípios, para ver onde está essa epidemia, né? Onde a epidemia está crescendo, né? A gente vê que ela está crescendo entre os jovens, mas a epidemia que a gente vai ter no sul do Brasil vai ser diferente da epidemia que a gente tem no norte, no Amazonas. Então, para uma efetiva resposta à epidemia, a gente sempre tem que olhar para onde ela está crescendo, onde a taxa de mortalidade é maior, onde o número de novos casos é maior. O que provocaria esse número mais alto em Porto Alegre? São várias questões, assim, é difícil a gente... Só para ter um exemplo dessa situação, assim, porque, logicamente, cada cidade vai ter suas particularidades. Né? Claro. Em Porto Alegre, inclusive, o Ministério da Saúde começou, junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul e o governo municipal, uma força-tarefa interfederativa, né? Foi criado um plano de trabalho emergencial para dar uma resposta a essa epidemia. E um dos eixos desse plano de trabalho são estudos, né, pesquisas, para exatamente tentar entender por que lá tem um maior número de casos, né, tem uma maior taxa de mortalidade também. Né? Esses estudos ainda estão em andamento, então a gente não consegue ainda dar uma resposta única para por que esse número é maior em Porto Alegre. Entendi. E a região com menor incidência? Você se recordaria? Assim, de cabeça eu não recordo. Eu saberia dizer que no Sudeste, por exemplo, a taxa de detecção tem caído, né? O número de novos casos tem caído, diferentemente da região Norte e Nordeste, que tem aumentado esse número de casos. Né? Isso são variações que precisam ser realmente bem refletidas junto com os governos locais, a sociedade civil, para dar uma resposta àquele problema específico. No trabalho, existe uma instabilidade quando a pessoa se identifica como portadora do HIV? Eu não diria que seria uma estabilidade, porque se a pessoa cometer uma falta grave na legislação trabalhista, ela vai ser demitida sem qualquer tipo de problema, vamos dizer assim. A questão é você demitir a pessoa simplesmente pelo fato dela ser portadora da HIV. Aí sim você tem um problema. E, então, assim, de um modo geral, não é a questão de ter estabilidade ou não, né? Fica, às vezes, um pouco difícil você comprovar, né, que você foi demitido por esse motivo, né? Foi o que ele comentou. Porque o empregador vai procurar de todas as formas justificar que você é uma pessoa capacitada para aquele serviço naquele momento. Sim, com certeza. Isso acontece bastante e é delicado, porque como é que você vai comprovar? Se o empregador muitas vezes não comentou com outra pessoa ou não teve nenhuma atitude que demonstra que ele tomou a decisão com base no fato da pessoa possuir o HIV, aí fica complicado. E para o empregador também, porque aí é que gera essa falsa sensação de estabilidade, né? Porque ele se sente muito acuado por não poder demitir, porque vai se levar a isso, né? Vai chegar a essa conclusão, que pode ter sido um problema de HIV, né? Que tipo de provas são aceitas nessa situação? Que são as mais comuns e mais fáceis de se obter? Provas testemunhais, prova documental, né? Às vezes é uma troca de um e-mail, ou a conversa que se tem com, vamos dizer, com o empregador, comenta com alguma outra pessoa, que aquele foi o motivo, ou às vezes a pessoa já saiu do trabalho, e aí depois se tem o conhecimento, vamos dizer, por conversas, né? De que esse foi o real motivo da demissão da pessoa. E a pessoa, numa situação, por exemplo, como essa, normalmente ela busca seus direitos ou se sente fragilizada ou envergonhada pelo tipo de problema que ela está enfrentando e acaba não levando aquilo à frente para não divulgar ainda mais a sua condição. Isso vai depender da condição até socioeconômica da pessoa, né? A gente tem hoje no Brasil redes de pessoas vivendo com HIV e organizações que trabalham justamente na promoção desses direitos. Então, uma pessoa nesse caso, né, se ela pode buscar uma organização, um grupo de pessoas que vivem com HIV, a gente tem a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, tem o Movimento de Mulheres Cidadãs Positivas, que são organizações da sociedade civil que trabalham justamente para isso, para promover
promover os direitos das pessoas que vivem com HIV e para evitar que esse tipo de situação aconteça. Mas, como eu mencionei, a questão da informação é a base. Não tem motivo para um empregador demitir um funcionário porque descobriu que ele tem HIV. Na verdade, isso é não só ilegal, mas também é imoral, porque a pessoa que vive com HIV tem os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. E essa questão que mencionamos há pouco, da transmissão proposital, também assim, são casos muito raros. Normalmente o que a gente observa é que as pessoas que vivem com HIV têm um cuidado muito maior com a sua saúde do que pessoas que não vivem. E também os avanços da medicina, hoje uma pessoa em tratamento, ela tem a carga viral dela indetectável, se ela segue o tratamento corretamente. Então a chance dela transmitir para outra pessoa, mesmo que ela queira, mesmo que ela tenha a intenção, é praticamente zero no caso de uma pessoa em tratamento. Esse tratamento, essa facilidade de chegar ao tratamento, a eficácia dos remédios, a diminuição dos efeitos colaterais, a possibilidade de se fazer um exame rápido e detectar se está com HIV ou não, tudo isso não vem diminuindo a importância da camisinha, que até alguns anos atrás era onde sempre se batia, use camisinha e pronto, não tem problema nenhum. Eu acho que são coisas que a gente tem que analisar separadamente, Assim, todos esses avanços foram conquistas da humanidade, Assim, todos esses avanços científicos, hoje o tratamento, por exemplo, a gente nem fala em coquetel anti-HIV, Antes as pessoas tomavam 20 comprimidos, hoje o tratamento inicial de uma pessoa que descobre precocemente é de 1 comprimido por dia. Então, esses avanços a gente tem que comemorar, São questões a serem comemoradas. Claro que algumas pesquisas têm apontado para a queda no uso do preservativo, Apesar do conhecimento da população de que o preservativo é a melhor forma de prevenir o HIV, A gente teve uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde que mostrou que 94% dos brasileiros reconhecem o preservativo enquanto método fundamental para prevenir o HIV. Mais ou menos 45% não utilizaram em todas as suas relações com parceiros casuais. Então, aí entra uma questão que é o seguinte, que tipo de informação a gente tem passado e a gente precisa também pensar em outras possibilidades de prevenção. O discurso, use camisinha sempre, parece que cansou um pouco, As pessoas cansaram um pouco do preservativo. Então, a gente precisa reinventar a prevenção, reinventar esse discurso. Claro que a camisinha continua sendo como fundamental, mas a gente precisa comunicar melhor sobre a importância dela e por que as pessoas devem se prevenir. Existem algumas situações de doenças graves onde a pessoa pode, por exemplo, sacar o FGTS. Existe algum grupo de proteção assim para as pessoas? Sim, existe sim. A pessoa que possui AIDS, ela pode, o HIV, na verdade, ela pode sacar o FGTS, é simples, ela precisa de um relatório médico que conste o CID, e ela vai até a Caixa Econômica Federal, junto com outros documentos, e ela consegue fazer o saque desse FGTS sem que o empregador seja avisado e sem qualquer situação que possa prejudicar. Muito bem, eu adorei a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Muito obrigado pela presença e o programa de hoje está ficando por aqui. Nós conversamos sobre o aumento no número de jovens que contraem HIV no Brasil. Quem nos ajudou na discussão foi Larissa Friedrich Reinert, especialista em Direito de Saúde, e Cleito Eusébio de Lima, assessor de Mobilização Social e Trabalho em Rede da UNAIDS. Se você quiser participar do nosso programa, você pode enviar a sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.